Quando você pergunta para uma pessoa que não lê a Bíblia por que ela não tem o hábito de ler, algumas respondem que, eu não leio a Bíblia porque eu não consigo entender nada. De fato, na Bíblia tem textos que realmente carecem de interpretação. É o que nós vamos ver nessa palavra de hoje. Abra sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo 8, versículo 8. Leram o livro da lei de Deus, interpretando-o e explicando-o, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Olha que interessante, aqui nessa passagem no livro de Neemias, no capítulo 8, versículo 8, nós observamos que, desde a época de Neemias, já existia a necessidade de interpretar alguns textos, de facilitar a compreensão para o povo. E é por isso que eu quero encorajar você a estudar a sua Bíblia, a conhecer a sua Bíblia. E para isso eu tenho aqui algumas instruções básicas para que você possa ganhar gosto por ler a palavra de Deus. Primeiro, comece devagar. Ler a Bíblia pode ser comparado a fazer um jejum. Quando a pessoa nunca fez um jejum, ela tem que começar de pouco. Tem gente que nunca fez um jejum e se propõe a fazer um jejum de 3 dias sem nada, sem água, sem comida. Logo, essa pessoa vai ter dificuldade para passar 3 dias sem comer e sem beber. Então, como é que a gente se propõe a fazer um jejum? Começando aos poucos. Eu vou começar a fazer um jejum com 6 horas. Então, eu vou acordar pela manhã, às 6 horas eu tomo um café e não vou comer nada durante 6 horas. Vou passar 6 horas sem comer nada. Aí, depois de 6 horas, eu entrego o meu jejum. E aí, no próximo dia, você já pode se lançar um desafio maior. Bom, agora, já que eu consegui ficar 6 horas, eu vou ficar 8 horas. E assim por diante. E aí você vai ampliando o tempo de jejum e você vai conseguir ficar mais tempo em jejum. E assim, sem traumatizar o teu organismo, que não está acostumado com um longo período sem alimento, tá? Mesma coisa a Bíblia. Se você não tem o hábito de ler a Bíblia, não queira pegar a Bíblia e ler todo numa sentada, ou então ler um punhado de livros de uma só vez. Não! Proponha-se a ler pequenas porções, pequenos textos. Comece devagar. E quando você lê uma pequena porção, um texto, faça 2 perguntas que vão te ajudar a ganhar gosto pela Bíblia. 2 perguntas. Quando você leu aquele texto, primeira pergunta: o que Deus está me falando através desse texto? Segunda pergunta: o que eu vou fazer com base no que Deus me falou nesse texto? Deixa eu dar um exemplo prático. Veja aí Atos capítulo 3, versículo 1, que diz: certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Observe que aqui, nesse versículo, nós conseguimos fazer essas 2 perguntas. Como disse, a primeira pergunta: o que Deus está me falando através desse texto? Opa, peraí. Quem eram Pedro e João? Eram discípulos de Jesus. O que eles estavam indo fazer? Eles estavam indo ao templo na hora da oração. Olha que interessante. Então eu aprendo que discípulos de Jesus têm o hábito de ir para algum lugar, se reunir com os demais irmãos para as suas orações. Então, eu já aprendi que os discípulos de Jesus têm o hábito de se reunir com irmãos para a oração. Isso é o que Deus está falando nesse texto. Agora a segunda pergunta: o que vou fazer com base no que Deus me falou? Bom, Deus me falou que os discípulos de Jesus têm o hábito de se reunir e orar. Eu estou fazendo isso? Se eu estou, eu devo permanecer. Se eu não estou, eu devo fazer. Eu devo ter o hábito de ir, me reunir com os meus irmãos e de ter uma vida de oração. Porque por meio da oração, eu posso me conectar com Deus. Eu tenho um vídeo chamado Manga com Leite e Bíblia. É um vídeo de apenas 4 minutos e meio. E eu quero pedir para você ver esse vídeo porque lá tem uma chave especial de Deus para você compreender as Escrituras. Então veja esse vídeo e faça um propósito com Deus de se debruçar sobre a sua Bíblia e ler pelo menos um pouquinho a cada dia, porque aí você verá o quanto Deus vai operar maravilhas na sua vida.
por meio da sua palavra. A minha esposa tem uma coisa que ela fala que marca muito a nossa relação. Ela diz: Ney, eu gostava muito quando você dirigia para mim e me levava a muitos lugares. Mas olha, nada se compara a eu poder ter a minha carteira de habilitação e ir quando eu quiser, para onde eu quiser, sem ter que às vezes até te incomodar. Então, é bom que tenha alguém que leia a Bíblia pra gente e interprete. Agora, nada se compara a gente mesmo poder ler a nossa Bíblia e entender a nossa Bíblia, porque aí a gente tem autonomia e independência e a gente pode fazer a qualquer momento. Então, conheça a sua Bíblia, leia a sua Bíblia e seja abençoado, abençoada. Deus maravilhoso de graça, bondade e misericórdia, que o teu povo possa ganhar amor, paixão pela tua palavra, ler a tua palavra e compreender os teus ensinamentos, para que assim eles sejam abençoados, abençoem as suas famílias, abençoem as gerações, que nós possamos ser conhecedores das leis do Senhor, conhecedores da palavra de Deus e assim ter um relacionamento bem estreito com o nosso Senhor Jesus, e assim que nós possamos estar cada vez mais dentro da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Amém. Eu quero desafiar você a assistir o vídeo que eu disse, que vai estar aqui agora, dar um clique no joinha, por favor, me ajuda no joinha, inscreva-se no canal, ativa o sininho para receber as notificações e que Deus te dê um dia maravilhoso na presença dEle.